chamada no chat, né? Começou a gravação agora, então já é possível fazer ali a assinatura com o nome e o registro, matrícula, enfim, no chat, para contar como chamada, isso aí. Beleza. Então, a aula hoje são casos clínicos aqui da emergência, né? Teve um caso que o Solimã me passou, o outro são 2 casos que o Rafael participou aí do atendimento. Sempre esperando que vocês mandem casos para a gente aí, da rotina da emergência, certo? Então, vocês estão vendo a minha tela agora? Então? Tá. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. Não. Permite. Aqui. Esse primeiro caso é um paciente de 23 anos, com câimbras há alguns dias e piora no dia que veio para emergência, certo? Esse paciente, quem tinha atendido, ele da Ciri, que me mostrou, o eletro, né? Então, mulher de 23 anos com câimbras há alguns dias e tinha tido piora naquele momento, certo? E tinha um pouco de dor muscular e tal, acabaram fazendo também um eletrocardiograma nessa paciente aqui. Alguém gostaria de interpretar esse traçado aqui? Dificuldade de chamar. Cristian, consegue falar aí, Cristian? Agora ficou bom. Um ritmo sinusal. Tem que ter longo, hein? Não tem que ter longo? Mais alguém que poderia falar que ficou bom. É o futuro, é o futuro. Bom, vamos começar então com o pessoal que está aqui. Alguém gostaria aqui de interpretar aí dos doutorandos que estão aqui na sala? Oi. É longa Vamos seguir. Como é que é o nome? Sérgio, a gente tem uma sequência de avaliação de eletros que a gente usa para a aula, né? A gente não deixa passar nada. Entende? A aula de sequência foi uma aula dada no início, mas a gente está sempre reforçando. Então, a gente inicia a avaliação do eletro na emergência pela frequência cardíaca. E a primeira coisa mais fácil de notar, inclusive que já pode muitas vezes indicar gravidade ou não da situação, muito bradicárdico, muito taquicárdico. Então, na primeira avaliação do eletro, a frequência cardíaca pode já fazer uma estratificação do atendimento do paciente. Se ele vai atender, se ele vai ficar sendo atendido lá na frente, nas consultas, ou se ele vai ter que ir para o box, né? Então, essa é uma primeira estratificação. Então, qual é que é a frequência disso aqui, Sérgio? 75? Mais ou menos 75, muita gente vai ver 300, 150, 175, né? Talvez um pouco menos, né? Vocês lembrem também, né, revisando, que essa tira do clínica tem 10 segundos, né? Então, a gente encontrar um número de complexo QRS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 batimentos em 10 segundos, então a gente multiplicaria por 6, né? Então, 12 vezes 6, né? 72, mais ou menos, a frequência cardíaca próxima disso. Se a gente não tem essa tira eletrônica laranja aqui dos elétrons computadorizados, que tem 10 segundos como padrão, e tem aqueles elétrons mais antigos, de outras máquinas, aí a gente tem que pegar o tempo. Então, normalmente, a gente conta 30 quadradões. 30 quadradões equivalem a 6 segundos. Daí a gente conta o número de complexos QRS em 6 segundos, que é 30 quadradões, e multiplica por 10, daí, né? Que 10 dá 60, né? 6 segundos vezes 10 dá 60 segundos. Então, quando a gente não tem essa tira padronizada, a gente pode também lançar mão disso. Cada quadradão grande é 0,2 segundos, cada 5 quadradões grandes dá 1 segundo, e cada 30 dá 6. Certo? Então, 72 batimentos. Bom, a frequência está boa, né? Então, agora a próxima pergunta na avaliação do eletro, Sérgio, é se tem ou não tem onda P. E aí, tem onda P? Quase todos, só na B3 que eu
Então, a princípio, existe uma onda P, né? Uma onda P que a gente vê. Olha aqui em D1, D2. Realmente em D3 ela é um pouquinho menos visível, né? Mas parece que tem alguma coisinha. Né? Então, tem onda P. E a pergunta seguinte é se essa onda P é uma onda P sinusal ou não. Você acha que é sinusal? Né? Então, para a gente saber se é onda P sinusal, a gente tem que saber se é uma onda P que se origina, né, na região do nó sinusal, que é a região do átrio direito alto. Então, é uma onda P que vem lá de cima, né, da parede do posterior e alta do átrio direito, né, lateral, posterior e alta do átrio direito, e vem de baixo, de cima para baixo. Então, é o mesmo eixo do QRS. Então, o eixo da onda P, ele varia entre ali menos 30 até 110, mais ou menos, né? Então, normalmente a gente vê o seguinte, se a onda P é positiva em D1 e ela é positiva em AVF, ela está entre 0 e 90, né? Porque o D1 vai ser positivo entre 0 e menos 90 e o AVF vai ser positivo entre 0 e 180. Então, para a onda P estar positiva em D1 e AVF, ela precisa estar entre 0 e 90, que é o quadrante de intersecção, onde a ativação é positiva tanto em D1 quanto AVF. Então, estando entre 0 e 90 é um eixo normal, né? A gente vê, então, um eixo da onda P normal. Então, realmente, isso, a princípio, é uma onda P sinusal, né? Uma onda P sinusal com as características de onda P sinusal, positividade em D1 e AVF e negatividade em AVR, né? E as características, né? São as características, certo? Então, é um ritmo sinusal, certo? Na sequência, Sérgio, a gente vai avaliar o intervalo PR. E aí, o intervalo PR é normal? Quantos quadradinhos tem? Mais ou menos. Vou te ajudar aqui, que está difícil de contar, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Mais ou menos. 4 quadradinhos tem o início da onda P até o início da onda R, né? Então, dá em torno de 660 milissegundos. Né? Cada quadradinho pequeno é 0,04. 4 quadradinhos pequenos é 160, mais ou menos, né? Então, a gente tem aqui 160 milissegundos. Isso é um intervalo PR normal? Ou é aumentado? Ou normal, ou baixo? O que vocês acham? Acho que é normal, ele tem que ser abaixo de 200 milissegundos. Normalmente, o intervalo PR ele é entre 120 e 200 milissegundos, entre 3 e 5 quadradinhos pequenos. Então, esse complexo QRS, ele está normal, ele tem 160 milissegundos ali, tá? Então, ele é um intervalo PR dentro da normalidade, ali, 160, até um pouquinho mais, 160, né? Mas é menor do que 5 quadradinhos, ou um quadradão, né? Que é 200 milissegundos. Então, o intervalo PR está normal. E agora a próxima avaliação é o intervalo, o QRS, né? O QRS é normal, a duração dele? Estreito, né? O QRS menor do que 120 milissegundos, ou menor que 3 quadradinhos pequenos, né? Que dá 120 milissegundos. Então, é um QRS estreito. Ótimo. Não tem nenhum bloqueio, né, no QRS. E o eixo desse QRS é normal ou não? Mesma avaliação que a gente fez para a onda P, certo? Que é o quê? D1, ele é positivo ou negativo? Positivo. E a VF? QRS é positivo. Então, se o QRS é positivo em D1 e AVF, ele está entre quanto? 0 e 90, né? Então, entre 0 e 90 é um eixo normal do coração. Então, o QRS, ele é estreito e tem o eixo normal, o eixo da ativação normal do coração, que é em torno de 60 graus, né? Se a gente for avaliar que a onda R de D2, ela é maior que D1 e que a VF. Então, o eixo realmente, ele está um eixo em D2, próximo a D2,
que é 60 graus, exatamente, D2. Né? Então, é um eixo normal do coração, que é em torno de 60 graus. Mas ele pode variar, né? Até de menos 30 até 110, mais ou menos, que é o eixo normal. Então, um ritmo sinusal, um intervalo PR normal, um QRS estreito e com eixo normal. Certo? Então, a partir de agora, a gente vai avaliar a regularização desse elétron. Aí a gente vai olhar o ponto J é o fim do QRS e o início da repolarização. Né? A princípio, não parece ter um supra nem um infra desnivelamento, né, Sérgio? O que tu acha? Não parece ter. Não parece ter supra nem infra, certo? Então, a gente vai avaliar também se tem a polaridade da onda T, né? Se tem inversão de T. Então, normalmente, a onda T, ela segue o eixo do QRS, né? Então, quando o QRS é positivo, a onda P normalmente é positiva. Vocês podem ver D1 ali, que não dá tanto, D2, D3, né? AVF. É o normal, né? Nas precordiais, às vezes muda um pouquinho, o V1 às vezes pode mudar um pouco, né? Mas normalmente a onda T, como regra, segue o QRS. Né? Se o QRS é positivo, quando inverte, né? Então quando tu tem uma onda T negativa e um QRS positivo, em D1, por exemplo, aí tem uma inversão de onda T, né? Que é aquilo que a gente comenta quando fala de isquemia, por exemplo, né? Em algumas outras situações. E o que te chama a atenção nessa repolarização, Sérgio? Alguma coisa? Parece que em AVL, tem essa inversão ali para... Em AVL? Isso. AVL, tu vê que a voltagem do QRS em AVL, ela é muito baixa, né? Então, a gente tem até uma dificuldade de avaliar a onda T ali, certo? De uma maneira geral, a gente diz que o QRS tem baixa voltagem quando ele tem menos de 5 milímetros, né, milivolts nas periféricas e menos de 10 nas precordiais. Aqui a gente vê até no limite, né? A gente vê que em D2 o QRS é um pouco maior que 5, mas D1 e AVL ele é menor, né? Então, é um QRS nas periféricas limite para baixa voltagem, o que prejudica a avaliação tanto da repolarização, né, quanto, às vezes, até de outras características do elétron. E nas precordiais, ali, V1 tem um pouquinho mais que 10 também, né? Então, a princípio, não fecharia critério estrito para baixa voltagem, né? Mas a gente vê que está no limite, né? Um pouquinho acima dos critérios para baixa voltagem. Né? Então, a via de regra não tem. Tá? Mas às vezes a gente tem que comparar com o eletro prévio, né? Eventualmente ele tinha um QRS amplo e agora tem um QRS bem baixinho, né? Então diminui em relação a si próprio. Isso é importante, a avaliação dinâmica do elétron, né? E a avaliação de elétrons prévios sempre. Tá? Mas nesse caso aqui, então, fica difícil de avaliar, né, a repolarização em AVL. A gente poderia dizer que tem alterações de repolarização inespecíficas até certo ponto, né, nesse contexto de estar mais achatada, né, a onda T. Mas tem alguma outra coisa que te chama a atenção? Nas derivações superiores ou... Não, na repolarização. O que tu já fez? A gente já viu se tinha supra ou se tinha infra, não tem supra, não tem infra. A gente já viu se tinha inversão, a princípio não tinha inversão de T. A gente viu que a onda tem algumas derivações que estão um pouco achatadas, mas que não caracteriza nenhuma alteração específica, né? E a gente agora tem que ver, por exemplo, a duração do intervalo QT. O que tu acha? O intervalo QT normalmente dura quanto? Quem é que sabe? Ele está na metade entre os dois intervalos QRS, né? Não sei quanto exatamente isso não é de tempo, mas pegar o intervalo entre os dois QRS e ficar antes da metade para Então, normalmente, o intervalo QT, ele tem uma duração normal.
de 450 milissegundos, né, para homens, 460 para mulheres. Alguns têm uma variação de 10 milissegundos e tal, mas mais ou menos isso. E geralmente a gente avalia o intervalo QT corrigido para a frequência cardíaca, né? Porque às vezes quando o paciente está muito bradicárdico ou taquicárdico, essa fórmula de correção do Basé, que é antiga, né? Ela também não serve. Então a gente precisa avaliar o corrigido sempre, né? O QT normal, ele é feito para a frequência de 60 batimentos por minuto. Então, se eu sei que está em 60, eu não preciso corrigir. Se a frequência está diferente de 60, a gente corrige pelo Basé. Eu tenho no Medical, que é aí nos aplicativos dos smartphones, né? Que geralmente a gente conta daí o intervalo QT em milissegundos dividido pela raiz quadrada do RR, né? Do intervalo RR prévio em segundos. Tá? Mas isso que tu conhece o nome? Wallace, isso que tu falou, Wallace, é verdade. Então, como a gente não fica, às vezes, quando pega o eletro de primeira e fica olhando ele sem fazer um cálculo já específico, no olho a gente pode já ter uma ideia de se o QT está aumentado. E se realmente o intervalo QT do início da onda Q até o final da onda T, ele dá mais do que 50% do RR, realmente isso pode significar já um indício de que tem um intervalo QT aumentado, certo? Então aqui a gente vê que esse intervalo QT, ele realmente ultrapassa a metade do RR, né? Então esse intervalo aqui, certo? Ele está menor do que o dobro do QT. Então o QT ocupa mais de 50% do ciclo. E quando o QT ocupa mais do que 50% do ciclo, isso é um indício de que o QT está aumentado. Normalmente, o QT ele ocupa até 40% do ciclo. E quando ele está acima de 50%, é um indício. Então, olhando aqui, fica claro que o QT está aumentado a duração. Nós poderíamos medir aqui, né? E botar nas fórmulas, nos smartphones, do Medical, que lá tu pode botar por quadradinho, por milissegundos, pelo que tu quiser, entende? Mas aqui é claro que o intervalo QT é aumentado, né? A gente teria que, se fosse fazer o cálculo, pegar aqui, ó, daria 4, 9, 12 quadradinhos pequenos, né? E a gente pegaria o intervalo RR prévio, né? Que tem 22 quadradinhos, né? Aqui, ó, tu vê, são 10, 20, 22. E o QRS aqui vai dar 9, 12. Na verdade tem aqui 13 para 14, tá, né? Seria mais ou menos, daí a gente teria que botar. Então, se a gente fosse calcular em milissegundos isso, né, a gente poderia fazer o meu Medical, que eu tenho que atualizar aqui, mas se vocês quisessem fazer a medida aí, se alguém tem no Medical, que aí... Já calculei então, bota aqui. ali em quadradinhos ali para a gente fazer a medida. E a outra situação, né, que, então, a gente vai pensar nesse caso, Gazzoni. Né, é o quê? Ô, Gazzoni. Alguém tem alguma sugestão? Ô, Gazzoni, tá me ouvindo? Isso. Como é uma doença clínica de fraqueza, fadiga e tem que ter aumentado, conseguiu estruturar isso como uma hipocalemia. Hipocalemia? Tá, no Cambridge, né? Esse aqui era o ECG prévio do paciente aqui. Olha só. Então a gente vê que tinha um ritmo sinusal, que nem aquele, né? A maior parte das coisas eram iguais, mas realmente o intervalo QT era menor, né? Certo? Gazzoni. Também que mudou um pouco a repolarização aqui, né? Tem uma inversãozinha no final da T aqui também. Certo? Na parede anterior. Ele parece não tinha previamente. A gente não conseguia visualizar previamente.
Isso pode até ser também por alteração eletrolítica, pode ter, às vezes, quando tem o QT aumentado ali, uma onda U, né? Que a onda U é a repolarização das fibras de Purkinje, a princípio, que às vezes não aparecem, às vezes elas se misturam com o QT. Mas uma pessoa de 27 anos aqui, né? A princípio, pode ser, né? Pode ser GPREV. Aqui a gente vê que até as derivações pré-cordiais, provavelmente elas foram colocadas em espaços um pouco diferentes, né? Porque a gente vê a amplitude do ECG prévio é diferente aqui, ó. Até no eletroprévio é menorzinha, né? Aqui até pode ser colocado em cima das mamas, às vezes, aí fica menor do que aqui, ó. Que fica um pouquinho mais amplo. Isso pode mudar até a repolarização. Então, a gente tem que cuidar, né? Aqui no Clínicas do TEL, o pessoal sempre faz padrão de colocar os eletrodos no mesmo lugar. Mas quando a gente coloca os pré-cordiais em lugares diferentes, às vezes a gente tem uma situação que tem uma alteração elétrica por causa do local, né? Em vez de colocar no quarto espaço, no quinto, no sexto, botou mais para baixo, mais para cima. Então, isso pode ser levado em consideração também. Aqui, pela amplitude um pouco menor do eletroprévio, poderíamos pensar que talvez estivesse em um lugar diferente. O resto está parecido, né? Então, aqui a gente até vê, ó, nesse eletro dela, uma patente jovem, que às vezes é mais vagotônica, a gente vê que a gente já conseguiria ver a onda U aqui, ó. A prévia, né? Agora, nesse contexto agora, a onda U está encoberta pelo QT. Tá, acho que o Nazi está querendo falar alguma coisa ali. Mas, realmente, esse paciente aqui... Deixa eu falar com o Nazi. Nazi, fala de novo, Nazi, a gente não está ouvindo aqui. Deixa eu ver, tá... Pessoal, alguém tá... Vocês estão... Fala alguém aí para a gente ver se está... Tô conseguindo escutar? Não. A gente está com mau contato no microfone aqui, pessoal. Quer colocar o áudio no celular? Hã? Não, eu boto o áudio, eu vou desconectar daqui, eu acho, cara, porque... Agora voltou. Cadê o... Bom, o Nazi, ele me mandou uma mensagem que queria fazer um comentário. Oi. Então, enquanto a gente aguarda, né, o comentário, é interessante, então, esse paciente era um paciente que tinha um hipotireoidismo pós-iodo, ele tinha doença de Graves, ele tinha um hipertireoidismo por Graves, fez iodo e ficou hipotireoideu, né? E ele tinha também um hipoparatireoidismo, né, associado numa provável síndrome poliglandular autoimune. E o que acontece com um paciente que tem hipoparatireoidismo, que pode ficar com uma hipocalcemia, né? E a hipocalcemia pode levar o quê? Isso, mas pode, eletrocardiograficamente, a hipocalcemia aumenta o QT. A hipercalcemia encurta o QT e a hipocalcemia alarga o QT. Entende? Então, esse paciente, ele tinha uma hipocalcemia, ele tinha parado o calcitriol, tá? Então, ele estava com o cálcio baixo, né? Um paciente que tinha que fazer reposição, porque tinha hipoparatireoidismo. Então, essa alteração eletrocardiográfica dele era por isso. E essas cãibras provavelmente eram pela hipocalcemia. Não tinha Chebostec e Trousseau, né? Mas tinha uma fraqueza já, né? Aqui não tem o nível, mas não era uma coisa tão baixa assim, né? Mas já teve alteração eletrocardiográfica. Então, já é um marcador de que já é sintomática porque tinha fraqueza. Então, já é importante, né? Porque, às vezes, o nível sérico não foi é uma medida, né? Então, às vezes, não dá para se guiar pelo nível sérico. É um paciente com hipocalcemia, com hipoparatireoidismo, e que está tendo sintomas e alteração eletrocardiográfica. Então, se torna uma hipocalcemia grave aqui.
Ah, mas foi que tem que ser tratada, tem que ser corrigida rapidamente. Estou ouvindo ou não? Eu acho que Hã? não estava ouvindo. Alguma não. pergunta, pessoal? Ele disse que Nazi, fala aí. Oi, Gazoni, tudo A gente não bom? está te ouvindo, Nazi. Mas eu não sei o que está acontecendo. Não Está me ouvindo? estamos. Alguém fala mais aqui no meio? Oi. Nós estamos com um problema aqui no nosso microfone, aqui, só um pouquinho, deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver. Deixa eu ver agora. Tenta falar, Nazi. Está me ouvindo agora? O alto-falante aqui não está funcionando. Hein? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Alguns estão ouvindo? Eu acho que é só tu que não me ouve. A entrada dele é USB. Não, é esse aqui, ó. P2? Aqui, ó. Oi. Oi. Alô? Oi. Alô? Alô? Tá? Oi. Tá me ouvindo? Tô aqui. Tá? Oi. Escutando? Oi? Estão me ouvindo? Essa troça a distância. Tá me ouvindo agora? não parece ter muito certo isso. Nazi, tu pode falar, hein? Pode falar? Tá me ouvindo ou não? Agora tô. Mas tá, porque eu liguei aqui, ó. Vê se não é o som do teu computador que tá Não, baixo. pois é. A gente viu aqui é o som do nosso computador. Só se deixar ligado aqui, só. Melhorou agora ou não? Ele vai usando ele. Melhor, agora tá ouvindo. É porque eu tô conectado. Não, só... Tá. Não sei se o pessoal tá ouvindo. Estou ouvindo agora. Reiniciou aqui o computador, agora está ouvindo. Tá. Não, eu só queria lembrar, nesse caso específico, o cálculo aqui do Eu desliguei. PT deu 537 milissegundos com 12 quadradinhos. O pessoal entrando no Medical consegue. Só para completar, sempre que a gente tem cálcio baixo, a gente tem que medir magnésio, porque o magnésio baixo induz se associa à hipocalcemia, porque induz resistência ao PTH, tá? Então, às vezes, o cálcio está baixo porque o magnésio está baixo. Então, é sempre importante que as pessoas meçam o cálcio e o magnésio. Não sei se vocês me ouviram. Fudeu. Sabiam disso? Você só coisa só internista, sabe? Hã? Não, a gente vai perdendo isso. A gente passa muito rápido. Muito rápido por tudo, né? Tu gosta de medicina interna? A gente tá querendo incrementar aqui a medicina interna. Não quer vir para cá? Quero. Para medicina interna? Eu acho que... Tu tem perfil, né? Tu gosta do residente, tu gosta... Eu quero te contar uma coisa. Hã? Quero teu apoio. Aqui fudeu tudo, né? Essa porra. Hoje eu tô com o microfone aberto. O professor tá
professor teve um problema aqui, Nazi, ele vai sair e entrar de novo. Tá bom, obrigado. E eu aqui metendo... Né, que tudo que é a distância tem essa questão que é tecnologia misturada com bruxaria. Às vezes o componente da bruxaria é maior. Quando funciona, vai muito bem. Qual é a tua ideia? Que tu... Eu fiz a titulação de ecocardio europeia e americana. Tá? Saiu um definitivo americano há 2 dias atrás. Eu tenho a titulação para 2029. Só que eu não consigo fazer nada de ecocardio no Brasil. Né? E eu gostaria de fazer, de validar isso no Brasil. Então, eu queria te pedir para assinar, para eu poder fazer a prova de título de cardiologia. Estou tendo experiência em cardiologia. Só que desde que eu voltei para o Moinho, já vai fechar 5 anos, eu trabalho na UTI cardiológica, para fazer a prova de título, para fazer a residência de ecocardio. Claro. Tentar me candidatar para a residência de ecocardio no próximo ano. Claro. Mas só se tu entrar para medicina interna também. Não, o que tu achou dessa? Eu acho uma troca justa. A gente tem que melhorar algumas coisas. Daí eu faria isso. O microfone tá ligado. Oi. Eu vou ter que falar aqui no microfone do Sérgio, porque deu um tilt aqui no computador, aqui, os microfones não estão funcionando. E agora? Mas vocês estão vendo a nossa tela aqui, né? Não. Sim? Não? Não. Tu tá me ouvindo, Gazoni? Tela inteira. Agora sim. Tá. Não, tá bem. Agora sim. Tá. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que o microfone aqui do computador enlouqueceu, ele não está funcionando. E agora nem a nossa câmera está funcionando direito. Mas, enfim, Nazi, eu concordo com o que o Nazi falou. Na verdade, esse eletro aqui, ele traduz a necessidade de fazer a avaliação eletrolítica completa, né, Nazi? Porque muitas vezes a gente também pode ter alguma alteração do potássio, que pode levar a algumas alterações, embora esse eletro com QT aumentado, com cara com cãibras, é bem sugestivo de hipocalcemia, né? E aí, para corrigir isso, né, a gente precisa estar informado de todos os eletrólitos. E o importante é que, independente da gente saber o nível do cálcio aqui, né, Nazi, a gente sabe que é grave, né? Porque tem tanto alteração de sintomas quanto eletrocardiográfica, né? Exato, exato. Se chega ao ponto de ter sintomas com alteração eletrocardiográfica, eu não sei quanto era o cálcio dela. Oi, Nazi, desculpa que eu não estava ouvindo, pode falar de novo? Quanto era o cálcio dela? O cálcio dela era aqui do Clínicas, aqui, ele chegou na emergência, e eu não estou lembrado o valor do cálcio agora, tá, Nazi? Mas ele tinha um cálcio iônico que eu acho que era 3, se eu não me engano, 3 ou 2,9, não me lembro. E o cálcio total era baixo também. E a historinha dela aqui era essa aqui, ó. Né, eu falei antes, né? Que tinha já essa história de hipopara e em acompanhamento uma síndrome poliglandular autoimune. E ela tinha parado o calcitriol. Tá? Tá. Algum comentário a mais? Isso? Vamos para o próximo caso, então. Pode falar. Podem. Isso. Ele perguntou aqui se não pode ter um potássio prolongando o QT. Sim, o potássio, só que o potássio, quando tem o potássio baixo, a gente vai ter outras alterações que vão acontecendo geralmente juntos, né? Vai achatando todo o QRS, onda P, alargando os intervalos, né? Mas poderia, sem dúvida. Agora, o cálcio, a hipocalcemia, caracteristicamente,
ela altera mais o QT do que as outras coisas. E a hipercalcemia encurta o QT, entende? São mais diretamente relacionados aí às alterações. Mas, sem dúvida nenhuma, é um paciente que tem que fazer potássio, tem que fazer magnésio, como o Nazi falou, e o perfil eletrolítico completo. A onda T? A onda T em V2 é o que a gente estava comentando. Ela tem uma inversãozinha ali, né? Entende? Então, assim, essa repolarização, ela está alterada pelo QT aumentado, certo? Quando o QT está aumentado, e por distúrbio eletrolítico, muitas vezes a gente tem onda U saliente, né? Que a onda U é, talvez, por hipótese, a repolarização das fibras de Purkinje, que se repolarizariam mais tarde, entende? Então, às vezes, quando o QT aumenta, ele se sobrepõe à onda U e acaba fazendo uma fusão. Nesse caso, fica difícil a gente avaliar isso, até porque a onda U, no eletro anterior dela, é uma onda U que a gente consegue ver aqui em P2, olha, é uma onda U positiva. Mas quando há essa alteração eletrolítica, do aumento do QT envolvendo, pode haver uma alteração da repolarização. Então, essa inversão pode ser isso. Tá? Obviamente, num caso clínico de isquemia, por exemplo, de um paciente já com fatores de risco, que a gente acha que pode ser uma isquemia coronariana, isso pode ser levado em consideração. Até porque a isquemia também pode aumentar o QT. Né? E aí tem outras alterações, como inversão de T, que a gente viu nas áreas anteriores. Tá? Agora, nesse caso, um paciente de 23 anos que tem esse fato já pré-estabelecido aqui, a gente fica mais, né, com o diagnóstico da hipocalcemia, distúrbio hidroeletrolítico, levando às alterações de repolarização. Certo? Então, vamos para mais um caso aqui, né? Hoje a gente se atrasou um pouco com esses problemas técnicos aqui. E o caso 2 é um caso que o Soliman mandou, de uma mulher de 60 anos, hipertensa, tabagista, DPOC, com uma história familiar de DAC precoce, dislipidêmica, que tinha um diagnóstico de Covid há uma semana e veio na emergência do Clínicas com dor torácica atípica e 2 troponinas abaixo do limite da detecção, já na chegada, né? Fizeram já a troponina, já fizeram antes do eletro. E o eletro dela era esse. E aí, alguém quer avaliar esse eletro? Vamos fazer rapidamente aqui, então, já que estamos no fim da aula. Eu vou avaliar junto com vocês. Essas aí estão... A gente tem uma frequência cardíaca, né, que é o que a gente avalia primeiro para perder, da 300, 150, 100, 75, pouco mais de 75, deve ser uns 80 batimentos, né? Tem onda P, a onda P está presente e ela é sinusal, uma onda P positiva em D1 e positiva em AVF, então ela está entre 0,90, uma onda P normal. O intervalo PR também é um intervalo PR normal, entre 120 e 200 milissegundos, 3 a 5 quadradinhos pequenos. E o QRS é um QRS estreito, né? Um estreito com um eixo também normal, QRS positivo em D1, positivo em AVF, também entre 0 e 90, né? Então, QRS normal. E aí vamos para a repolarização. A repolarização dessa paciente, a gente vê nesse primeiro traçado, que talvez, principalmente aqui nas derivações pré-cordiais, o ponto J, né, que é o final do QRS, ele esteja um pouco infradesnivelado em relação até ao segmento aqui, o PR, aqui, que é o que a gente usa como base para traçar a linha de base. Então, parece que tem um ponto J um pouquinho infradesnivelado, né? V3. Aí. A gente até tem dúvida, né, se esse formato desse infra pequeno, ele é um infra ascendente, né? Lembrem que quando o Fernando falou na aula, que quando tu tem um infra que vai subindo rápido, ele é um ascendente, ele teria um padrão de um prognóstico melhor, né? Mas, enfim, a gente fica na dúvida, é uma alteração sutil, né? Agora, quando a gente olha mais aqui para V4 e V5, a gente vê que o ST já fica mais retificado, e quando o ST fica mais retificado, isso já é mais específico para isquemia, né? Na parede, na periferia, nas derivações periféricas, a gente vê aqui um achatamentozinho em AVL, mas não vê na correspondente D1. A gente, nas inferiores também, o ST não tem alguma coisa mais chamativa. E a onda T,
né? Se a gente for comparar com o QRS, talvez aqui a onda T, na parede anterior, anteroceptal aqui, pode estar querendo ficar um pouquinho apiculada, mas com a base um pouquinho larga, né? Então, com o paciente com dor torácica, com esse ponto J um pouquinho infradesnivelado, mas com esse padrão que a gente está com uma dificuldade de caracterizar, a gente vai ficar monitorando o paciente com dor torácica, né? É um paciente que tem fatores de risco, né, para cardiopatia isquêmica, tem história familiar, dislipidemia, hipertensa, tabagista. Então, é um paciente que a gente vai ter que fazer o quê? Seriar elétrons, né? Seriar elétrons, né? E a gente já tem informação aqui que a primeira troponina dela foi negativa, né? Mas a gente não vai ficar só nisso, né, Nazi? O que tu acha? Eu acho que sim. É um eletro com alterações muito sutis, ela é hipertensa. Acho que aquilo ali do V5, V6 poderia também ser considerado alteração de repolarização, por hipertensão. Realmente ali em V3 parece um ascendente mais rápido, e tem essas alterações de repolarização que vão desde V4, V5 e V6. Eu acho que aqui a síndrome clínica que se impõe é de cardiopatia isquêmica, né? Então, pelo contexto. Isso. Só que a questão é que ela tinha um diagnóstico de Covid, né? E tinha a questão de uma dor torácica que era atípica, né? E realmente, eu vou falar para vocês assim, a princípio, esse eletro, olhando ele, está mais para pensar em normal do que alterado, né? Numa primeira olhada, assim, né? Eu acho que, para mim, esse primeiro eletro não quer dizer muita coisa. A gente tem que seriar, né? Aqui talvez seja importante saber, eu acho que na sequência, ela continuava com dor no peito quando fez o eletro ou já estava assintomática? Atípica, estranha, sabe? Piorava, às vezes, quando respirava, era uma dor que não era uma dor típica, assim, aperto, ardência, radiação. Tinha uma dor que, às vezes, piorava com a digitopressão, que ela apontava, mas que também era uma dor que todo mundo que viu ela não caracterizou como uma dor típica, tá? Mas era uma paciente com fatores de risco. E não tinha eletro prévio, então se repetiu o eletro, tá? Então, nessa repetição do eletro, se acentuou. Aquelas alterações que a gente tem nas precordiais, se acentuaram, porque ele ficou mais nítido, e o ST infradesnivelado não está mais num ascendente rápido como estava antes, ele parece que ele retificou mais, né, desde V2, V3, V4, V5, V6, então está mais retificado esse ST, né? E no resto, nas outras derivações pré-cordiais, não tinha mudanças tão significativas, né? Se a gente for olhar ali. Então, o pessoal, ela continuava com dor, uma dor atípica, né? Então, o pessoal definiu para ela para levar para o cateterismo, né, porque foi considerado isso uma alteração dinâmica do eletrocardiograma. Né? A parede inferior também alterou, né? Pois é, a parede inferior talvez um pouquinho, né, Nazi? Aqui, né, mais retificado, né, o segmento, né? É verdade, pode... mais sutil, né? Aqui mas pode ser... Eu não sei se em AVR não mudou um pouquinho também. Isso que eu ia chamar a atenção agora, né? Porque a gente pode ver que parece que quer ter um suprinho em AVR, né, Nazi? E se considerar que quer ter um suprinho em AVR e mudou um pouco a parede inferior e a parede anterolateral toda, a gente tem que pensar que daqui a pouco seja um paciente cardiopata, né, multivascular, que está tendo um desbalanço aí, tá? Então, todas essas coisas são interessantes, e se a gente for pensar na método de Winter, aquele, não, é um ascendente lento
bater pontiaguda. Isso pode ser oclusão, pode ser pontiaguda. Isso pode ser TBR. Mas, na verdade, a troponina tinha abertura do combate, tá? E o combate era esse. Olha lá. Tinha uma lesão na DA, né? Eu falei. E foi colocado tronco multiarterial. uma lesão grave, né? Na acidente anterior. Sempre que o supra em AVR aparece, é lesão proximal do DA, lesão de tronco ou multiarterial. Certo? Então, tem outro sente também, né? Então, aqui a gente tem uma alteração grave na DA, né? Olha lá. E que foi feita uma angioplastia da descendente anterior. Então, aquela alteração na parede anterior era uma alteração de isquemia, né? Mas não tinha oclusão, né? Mas, realmente, ela continuava com dor. O COVID é uma reação pró-inflamatória, né, Nazi, que acaba podendo desencadear a doença também, né, a instabilização da cardiopatia isquêmica. E o paciente, se a gente considera que tem aquele suprinha da VF, mais alteração na dor e da parede anterior, e é uma alteração de DA, né, a gente pode ter realmente uma alteração no reto difuso. Algum comentário? Muito, muito bom. É interessante esse eletro. O eletro inicial, quase que tudo rotula ele como normal. É por isso que a gente tem trazido, né, essas coisas do dia a dia da gente aqui, né? Então, essa ideia que tu já comentasse, eu acho que é fundamental. É um eletro na chegada, um eletro dentro da primeira hora, ou quando o doente apresenta qualquer sintoma que modifique, tanto para melhora quanto para piora, sempre é hora de repetir o eletro. Sempre é hora de repetir o eletro, sem dúvida nenhuma. Então, a gente precisa, essa paciente, a descrição do cateterismo é que tinha uma lesão grave, né, que estava claudicando ali, né, e ainda tinha uma lesão moderada no terço médio, né, no terço médio da descendente anterior. Certo, pessoal? Então, acho que a gente já está no avançado da hora, né? A gente trouxe esses casos aí para ficar lembrando que não são casos frouxos, são casos do dia a dia que a gente vê aí na emergência e que a gente tem que sempre ficar vigilante, né? E o mais importante nesse caso aqui é que o paciente com um fator de risco, né? E com dor que não passa, a gente sempre tem que valorizar, né? Embora tem Covid, a dor é atípica, mas tem um eletro meia boca ali, tu já, né? Tu tem que ficar mais esperto ainda, né? Se o eletro é normal, tu vai repetir o eletro de novo, em 15 minutos, de novo depois, vai ser a troponina, né? Um paciente que num primeiro eletro pode passar desapercebido, certo? Tá, pessoal? Então, a aula de hoje era essa. Depois, quem não assistir aí, né? E vamos finalizar, então, hoje. Só depois eu queria ver com alguém que se está aqui no computador aqui do auditório, alguém sabe se está ruim a parte de som mesmo? É. Tá. Que acabou. Cheguei! E aí, meu amor, como foi sua aula? Você aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. Bota aí. Deixa eu te mostrar meus certificados de ecocárdio. Esse é eu do não entendi, National tu consegue obter o como certificado como intensivista? Como intensivista. Esse é o americano, né? E que daí vai para uma reunião para ver se eu ia ser aprovada para entrar. Na verdade, o ecocardiografia lá nos Estados Unidos é um curso técnico, né? Quase.